E aí galera, beleza? Aqui é o Stefânio e hoje eu estou voltando aqui com nossa aula sobre Actions, parte 2. Então, na aula passada eu falei que todo URL ela é mapeada para uma controller e para uma action. E essa action ela vai realizar algum processamento e nos devolver algum resultado. Esse resultado ele pode ser uma view, um JSON, um content, um redirecionamento, um arquivo e etc. Eu também mostrei essa figura aqui, que ela mostra a nossa hierarquia. A nossa classe base é a Action. E herdando dessa Action, a gente tem outros tipos de result. Eu também falei, fiz uma comparação em que momento era bom a gente usar uma Action ou um View Result, uma Action ou um JSON Result. E eu deixei para a aula de hoje a gente entrar em detalhes sobre cada um desses componentes aqui de baixo. Mas antes de continuar, eu vou primeiramente fazer o seguinte, eu vou vir aqui na nossa pasta controller e vou adicionar uma controller. Vou clicar com o botão direito aqui, vou vir em Add e selecionar controller. O que é uma controller no ASP.NET MVC? Uma controller é simplesmente uma classe que vai herdar de controller. Então isso é uma controller. Se ela não herdar de controller, ela não vai ser uma controller. Então a gente não vai conseguir mapear pela URL. Então todas as nossas controllers, ela tem que herdar de uma classe que chama controller, certo? Então, beleza. Agora, no próximo passo, vou vir aqui em Models, vou clicar com o botão direito, vou dar um Add, vou adicionar uma classe, vou adicionar uma nova model aqui pra gente. Ela vai chamar usuários model. Adicionei. Ela vai ter um ID. O usuário também vai ter um nome. O usuário também vai ter um e-mail. Então essa aqui vai ser a nossa model. Então agora vamos dar prosseguimento com a aula de hoje. O primeiro tópico da aula de hoje é o View Result. O View Result ele é bem simples. Eu vou falar que o retorno aqui é um View Result. E um View Result, simplesmente você dá um Return View. Então eu vou criar aqui em teste, eu vou criar uma view. Vai chamar index. Eu vou apagar aqui e vou imprimir um texto aqui. Vou compilar o projeto e a gente vai ver. Então, barra teste, teste return view. Então, o return view, ou o view result, ele é bem simples. Basta você dar só um return view e ele vai retornar a view que tem o mesmo nome da controller. Não, da action, desculpa. Eu também, na primeira aula, eu falei que toda view ela era construída em cima de uma model. Eu não vou entrar em muito detalhe hoje, vou deixar isso para uma próxima aula, mas eu vou dar um exemplo aqui em como que a gente constrói uma view em cima de uma model. Primeiro a gente tem aqui, a gente dá um arroba e procura um componente que chama model. E a gente vai dar qual model que vai ser. No caso aqui, vai ser o nosso usuários model. Então eu vou dar o caminho todo aqui. Essa aqui vai ser a nossa model da view. Então aqui, depois de teste return view, para eu acessar essa model, eu vou dar um arroba, digitar model, vou dar ponto, vou imprimir o ID, vou dar um traço, vou imprimir o nome, vou dar outro traço, e vou imprimir
o e-mail, certo? Vou mandar compilar aqui. Então vamos dar um barra teste aqui. Ele vai dar uma exceção. Ele vai falar que vai dar um objeto nulo. Porque nesse caso aqui, eu falei que a model dessa view é o usuário model. Mas eu não passei nenhum objeto para ele poder acessar é, acessar os atributos desse objeto. Então, como é que a gente retorna um objeto para a view? É bem simples. Eu vou criar aqui um novo objeto usuários model. Olha lá, tá vendo que ele não é reconhecido? A gente tem duas maneiras de fazer isso ser reconhecido aqui. A gente dá um using e a gente vai importar a pasta onde está essa model. Ela já reconheceu. Ou, de um jeito mais simples, a gente clica com um botão direito aqui, vem aqui em Resolve e clica aqui. Aí o que ele já vai adicionar essa model aqui na tela. Já adicionou o using aqui, certo? Então, vou criar um novo objeto aqui. Vou atribuir o ID 1. Vou atribuir um nome aqui. E vou atribuir um e-mail. E para retornar essa model para a view, a gente simplesmente passa ela como parâmetro. Então, compilei o projeto aqui. Vou dar um barra teste agora. Então, olha lá, ó, todos os atributos da model veio aqui, né? Então, é desse jeito que eu passo uma model para uma view. Agora o próximo tópico é o JSON Result. O JSON Result ele também é bem simples. Vou criar aqui outra action. Ela vai retornar um JSON Result. Vai chamar JSON Usuário. Ela vai me retornar uma lista de usuários. Usuários model lista. Então aqui eu vou adicionar uns usuários dentro dela. Vou adicionar mais alguns aqui para a gente ter uma lista legal. Esse aqui vai ser o ID 2. Esse aqui é o ID 3, certo? E a gente vai dar um return aqui. A gente vai chamar um método que chama JSON. E vai passar essa lista como parâmetro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista aqui e vai transformar num JSON. Então, todo JSON result, a gente vai dar um return JSON em alguma coisa. Esse método JSON vai pegar o que está em parâmetro aqui e vai transformar num JSON, certo? Então, vamos compilar o projeto aqui e vamos ver. Vou dar um teste aqui, barra JSON usuário. JSON usuário.
É, ele deu um problema aqui, ó. O que que acontece? Eu tinha que passar mais um parâmetro aqui, que é permitir que esse método ele possa ser acessado via GET. De novo. Então, olha lá, ele me retornou um JSON. A gente pode ver aqui tem o usuário 1, o 2 e o 3. Então, se você estiver construindo um sistema e quiser utilizar chamadas AJAX, você pode utilizar um JSON result que vai resolver seu problema. E se eu quisesse, se eu falar o seguinte, não, minha action aqui ela não pode ser acessada via get, somente via post. Então você pode colocar aqui um deny get. Aí ele não vai ser mais acessível via get, somente post. Certo? Aquele mesmo erro lá. Ele não permite chamadas get nesse método, somente post. Então, esse segundo parâmetro aqui no método JSON, ele fala se você vai permitir chamadas get ou não no método. Nosso próximo tópico é o Content Result. O Content Result ele é bem interessante e a gente vai ver por quê. Vamos supor que você está construindo uma aplicação e você precisa retornar uma string para sua tela. Você retornou uma string, não vai funcionar. Essa string ela tem que estar encapsulada dentro de um content. Então você tem que retornar um content result. Então vamos criar nossa string aqui. Eu vou criar um tipo para ela também aqui e a gente vai ver para que ele serve. Vai ser um tipo de texto puro. Então no content result, a gente tem que é igual no JSON result, só que a gente vai retornar um content. Então a gente chama um método content, ele vai criar um content para a gente. A gente passa três parâmetros para ele. Primeiro a gente passa o texto, depois a gente passa o tipo e depois a gente passa o encoding. Nesse caso aqui eu vou usar o UTF-8. Então beleza, vou compilar aqui e vou chamar nosso content. Lá a gente retornou uma string para a tela. O content também, ele tem outro tipo de retorno, que não é um texto puro. A gente pode retornar um HTML para a tela. Então vou mudar aqui o nome e a gente vai fazer um HTML aqui. A gente vai retornar dois parágrafos. Um vai ter a cor vermelha, o outro ele vai ter a cor azul. Faltou um E aqui.
Vamos compilar de novo. Então lá eu retornei um parágrafo vermelho e um parágrafo azul. Então o content ele serve também para a gente retornar um HTML para a tela. Então vamos supor que você está construindo uma aplicação lá e você tem um HTML salvo dentro de um banco de dados e você precisa retornar ele para a tela. Então você pode usar um content que vai resolver seu problema. Ele também tem um terceiro retorno aqui, que é o XML. A gente pode retornar um XML através do content. Vamos mudar aqui e criar um outro XML. A gente vai criar um XML aqui. Então eu vou criar uma tag aqui, teste. E vou criar aqui uma tag teste 2. Agora vamos compilar aqui e vamos chamar o método do content. Vai dar um erro ali. Eu digitei errado. Vamos compilar de novo. Vamos chamar o content de novo. Então o que acontece aqui? Se a gente ver o XML que eu criei uma tag teste e depois eu criei uma tag teste 2. No XML a gente só pode ter uma tag py, a gente não pode ter duas. Então eu vou encapsular essas duas tags dentro de uma tag py. Eu vou compilar de novo. Então tá aqui nosso XML, certinho, olha lá. A tag py, a tag teste e a tag teste2. Então se você um dia estiver construindo um sistema para fazer uma integração via XML, então o content result vai resolver seu problema. Então, galera, essa aula de novo já está chegando num tamanho bom. O intuito aqui do blog é a gente fazer vídeos mais curtos, assim, para não ficar muito cansativo o estudo, a gente poder aprender mais, ficar um vídeo mais legal. Então, eu vou pegar esse vídeo e fazer uma terceira parte dele. Nessa terceira parte, a gente vai abordar o redirect, o JavaScript result e o file result. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece aí de acessar o blog aí, o link tá na descrição pra gente ver, tem mais conteúdo lá bacana, tá? Toda semana tem coisa nova, então acessa lá. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa seu like, pode deixar um comentário aí no vídeo ou lá no blog, pode deixar uma crítica aí, elogio, sugestão, a gente está sempre buscando melhorar. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês.